Parece com o iPhone 13, parece com o iPhone 14 Pro, mas esse é o iPhone 14 Pro Max. Olá mais uma vez, pessoal do Canal Tech. Aqui nós temos a versão maior do iPhone 14 Pro, o Pro Max. Ele é extremamente similar com o que a gente tem a dizer sobre o iPhone 14 Pro. Inclusive, podia ser um vídeo só com o 14 Pro e o Pro Max juntos, só com a diferença de tamanho desse daqui para o outro. Então o que vamos fazer neste vídeo? Você que quer saber tudo de novidade desse iPhone esse ano, clica aqui embaixo em Canal Tech e vá até o vídeo do iPhone 14 Pro. Neste vídeo aqui vamos focar nas especificações e no que compõe esse aparelho, que é o que a gente não fez no 14 Pro. Lá a gente falou das funções diferenciadas, que são as mesmas desse aqui. Então nesse vídeo vamos pontuar tamanho de tela, processador, resoluções, certificações e outras coisas mais técnicas. A avaliação dele é a mesma do iPhone 14 Pro que já está publicado aqui no canal. Dito isso, bom vídeo para vocês. O iPhone 14 Pro Max representa ainda o que tem de mais pesado no universo de iPhones que a Apple tem disponível. Quando a gente falava do iPhone 13 Pro Max, era um aparelho que parecia de fato uma lata de atum no bolso, de tão pesado e tão robusto e consideravelmente desconfortável para alguns usuários que preferem um aparelho menor, mais compacto, mais leve. Isso continua definindo a linha Pro Max. E no caso do iPhone 14 Pro Max, são quase 240 gramas. É um peso considerável para levar no bolso. A construção é exatamente o que a gente espera para um iPhone. Frente em vidro, traseira também em vidro e metal nas bordas, formando a moldura do aparelho. Ele é IP68, então você pode ter contato com água doce por um curto período de tempo, numa curta profundidade, e o aparelho continuará funcionando normalmente. Caso você tenha se perguntado sobre a lateral dele, onde tem uma marquinha, como se fosse um local para digitais, não, isso já estava na geração passada, continua nessa, e é só mais uma das janelas de antena que o aparelho utiliza para se comunicar com o exterior. E falando em janelas, esse modelo que a gente tem aqui em mãos não tem uma entrada para cartão de operador, um SIM card, um chip. Nós trouxemos esse aparelho dos Estados Unidos e o iPhone 14 americano não tem mais como você colocar um chip porque ele é só eSIM. A geração anterior era tanto disponível o SIM card quanto o eSIM. Esse modelo lá fora só aceita eSIM. Aqui no Brasil depende da sua operadora e não é muito um problema, mas é um bom aviso para você que por acaso acabe importando um desse ou alguém traga de fora, que é normal ele não ter a gavetinha de cartão. Quem comprar no Brasil oficialmente verá um modelo normal, com entrada para chip. Isso é coisa só dos Estados Unidos mesmo por hora. Na frente do iPhone 14 Pro Max temos provavelmente o maior, se não o único grande motivo para que uma pessoa opte por ele e não pelo 14 Pro. São 6.7 polegadas de tela, Super Retina, Super Retina XDR ou Super Retina XDR LTPO. Esse LTPO significa que existe nessa tela uma capacidade diferente dela funcionar. Ela atinge um estado de baixa energia e de baixa luminosidade e de baixa atualização por segundo de um jeito que dá para você ter o Always On que você está vendo agora. A gente falou muito sobre isso no vídeo do iPhone 14 Pro. Esse Always On gasta mais energia? Minimamente sim. No fim do dia você vai ter ali o que? Uns 10, 15% de impacto na sua bateria. No caso do iPhone 14 Pro Max, a gente está falando de uma bateria maior, então é um recurso legal que você pode ligar ou desligar, mas que ele é diferente do que a gente viu em outros aparelhos até agora. Se eu acho útil deixar a tela toda ativada para o Always On, depende do usuário. Eu mesmo não usaria dessa forma, mas para você que utiliza alguma coisa que precise desse monitoramento contínuo da tela do aparelho e não use um smartwatch, você não precisa de um, você pode só ativar o Always On caso você esteja no 14 Pro ou no Pro Max aqui. Ao mesmo tempo que isso é uma baita novidade,
Isso também não é novidade nenhuma. Então, fica a dica para vocês que esse recurso que a gente já viu em tantas gerações de tantos aparelhos diferentes, inclusive nos relógios da própria Apple, está aqui no iPhone, de uma forma muito bem feita, mas que não é uma novidade. Só é um recurso a mais que finalmente chega na linha. Assim como o 14 Pro, no Pro Max também temos esse notch, esse buraco na tela, que abriga todos os sensores do Face ID para escanear a profundidade do seu rosto e também para a câmera frontal do aparelho. Aqui existe aquele recurso de software, que é o Dynamic Islands, onde as notificações de tocando música, carregando, tudo com gerúndio, recebendo chamadas, fazendo ligações, tocando podcast, notificações em curso, aparecem aqui, nessa parte de cima. E só, é um recurso de software para ajudar esse buraco a ser útil. Porém, como nesse exemplo que vocês estão vendo aqui, em qualquer momento que você queira usar a tela sem esse recurso, é só um buraco preto no seu iPhone. E ele ocupa um pouco mais de espaço do que aquele bigodinho que tinha antes, porque essa descida dele na tela realmente torna ele um pouco maior, ao mesmo tempo que torna ele um pouco menor. Resumidamente, é um entalhe. Um pedaço do display que tem sensores e que também serve para notificações acontecerem ao redor desse entalhe na tela. Adicionalmente, essa tela tipo OLED chega a 120 Hz de atualização e também chega a 2000 nits de brilho para ter um pouco mais de legibilidade no sol. Movendo o iPhone 14 Pro Max, temos exatamente o mesmo chipset que move o 14 Pro. Normalmente a gente espera um pequeno salto entre os dois, não é o caso, ele só é maior. Esse chip é o Apple A16 Bionic, de 4 nanômetros. Ele é eficaz em uso energético em comparação à geração passada e, sinceramente, para você que tem um iPhone 13 Pro Max, não tem diferença perceptível para você nesse modelo. Ele é tão bom quanto o anterior e vai um pouquinho mais além. E ele já seguia no topo, fazendo bem mais do que você consegue exigir da App Store e continua assim. É um aparelho que ele é incremental em relação à geração passada. Então não é o momento de uma pessoa trocar de um iPhone 13 Pro Max para um 14 Pro Max porque acha ele mais potente. Faz mais diferença a construção desse processador para dar conta das câmeras e do modo de funcionamento novo do display de baixa atualização por segundo do que de fato entregar um jogo mais fluido, porque ele já estava bem acima desse necessário na geração passada. Continua assim nessa. Isso junto com os 6 GB de RAM e opções de armazenamento de sempre, 128, 256, 512 ou 1 TB. Aqui nós temos grandes mudanças, porém não tão grandes como alguns imaginariam. A câmera principal agora é uma câmera de 48 megapixels, com abertura de 1.8. É uma câmera wide com estabilização ótica e com o foco de usar essa quantidade de pixels para combinar eles numa imagem com um pouco mais de luminosidade, com algumas diferenças no processamento dessa foto. Logo, esses 48 megapixels voltam a entregar uma foto dividida por 4. Ou seja, um sensor que vê 48 megapixels e transforma isso numa foto de 12 com a luz dos 48, com os detalhes dos 48. É basicamente o que a gente já viu fora da Apple, mas agora implementado no iPhone 14 Pro Max, assim como no 14 Pro. Adicionalmente temos uma câmera de 12 megapixels para 3x de zoom ótico, também uma câmera com estabilização ótica, e uma câmera de 12 megapixels ultra wide. Para a câmera frontal, são 12 megapixels ainda também. O principal dessa geração, além da troca da câmera principal, é que do jeito que ele funciona e da forma que ele grava vídeos, é possível notar uma estabilização de vídeo muito grande. Isso junta tanto os sensores que veem mais detalhes, quanto o processador que funciona de uma forma diferenciada. Isso gera um efeito GoPro
para quem usa um iPhone 14 Pro Max ou 14 Pro. Muito importante, no dia que você está vendo esse vídeo, talvez já tenha saído um vídeo que a gente está preparando aqui no Canaltech com um comparativo só de câmeras e com uma explicação só sobre as câmeras dos iPhones. Um vídeo separado com o iPhone 14 Pro Max, com o 14 Pro, com a linha dos iPhones 14, mostrando de fato o que a fotografia deles entrega de diferente. Nesse vídeo aqui é uma análise geral dele. Então, para um vídeo dedicado de fotografia, clica aqui embaixo no Canaltech, que ou esse vídeo já saiu quando você está vendo, ou está para sair se você viu esse vídeo aqui na estreia. Combinado? E deixa os comentários aqui. Esse é um iPhone que mantém várias características da geração passada. Uma delas é que a porta de conexão continua Lightning, ou seja, nada de USB tipo C na linha Pro Max ainda. Talvez só ano que vem ou não, inclusive. Só o futuro dirá. O áudio continua estéreo, com 2 saídas de som, como era de se esperar. Ultra Wideband continua aqui e todos os recursos que você já esperava também baseado na linha 13 Pro Max. E a grande diferença fica para a conexão de emergência via satélite, que a gente já falou no vídeo do iPhone 14 Pro, que nesse vídeo do 14 Pro, também se aplica ao Pro Max no caso desse recurso, nós chegamos nesta mensagem aqui. Disponível em 2022, SOS de emergência via satélite. Quando disponível em alguns países, entenderam bem essa parte? Vamos voltar para a foto. Quando disponível em alguns países, o iPhone pode tentar enviar uma mensagem de texto aos serviços de emergência via satélite, caso não consiga por rede celular. E é exatamente assim que o Pro Max também funciona. Em caso de uma super ultra mega emergência onde você não tem nenhuma conexão celular, nenhuma conexão Wi-Fi, ele te orienta, caso você queira pedir SOS, para mandar uma mensagem super simplificada via satélite. Não funciona no Brasil, não tem previsão para funcionar quando nós gravamos esse vídeo, era Estados Unidos e Canadá e olha lá. Então temos que aguardar ainda se isso vai se expandir para o resto do mundo. Faz todo sentido, afinal é via satélite, satélites temos no mundo todo, não que todos os satélites do mundo sirvam para essa função ou atendam o contrato da Apple e tudo mais. Para a bateria do iPhone 14 Pro Max, temos ainda os 4.300 mAh mais ou menos. A gente sabe que a Apple não coloca números exatos nunca sobre essas baterias. E com carregamento rápido, metade da bateria em meia hora mais ou menos. Depende da temperatura, depende do seu carregador, depende de quanto de bateria ele já tem, porque quanto mais bateria, mais lento ele faz essa carga rápida, como é o normal de sempre, que já explicamos várias vezes. Porém, fica mais uma vez a observação. É um processador muito bom, que consome pouca bateria. É meio complicado que num telefone tão grande, tão pesado, a gente não tenha um pouco mais de energia. Quem é usuário de iPhone deixou no vídeo do iPhone 14 Pro a seguinte mensagem: seria muito bom aproveitar que ele lida bem com essa energia e ter 2 dias de bateria. Seria muito interessante mesmo. Já que é bom, atende a expectativa, por que não superar? 5.000 de bateria faria diferença no caso desse aparelho, já que ele lida tão bem com economia de energia, não? Deixa aí nos comentários se vocês concordam. Por que eu digo isso? O iPhone 14 Pro Max ele não ficou muito mais leve, ele não ficou muito diferente. Ele continua um aparelho de grande porte, que não encaixa bem na mão de muitas pessoas e que ele realmente é algo a ser percebido, é um peso na calça. Então, por que não complementar tudo isso e entregar ainda mais energia num aparelho que gasta pouca energia durante o uso? Fica aqui essa observação mais uma vez. É um aparelho interessante para isso, mas que poderia ir ainda mais além nessa geração. Boa bateria. É boa a bateria mesmo. Podia ser ainda melhor. Não, sim, mas Não, de fato é boa. é uma bateria. É que ele é um pouco pesado. Sim, é que é um pouco pesado. Então faria sentido, já que ele é um pouco pesado, ser o campeão de bateria da Apple, entende? O iPhone 14 Pro Max, hoje, no site da Apple,
tem o valor inicial de R$ 10.499. Esse valor é R$ 1.000 mais caro que o iPhone 14 Pro, que está R$ 9.499. Isso no dia de hoje aqui no site da Apple, ou seja, dia 27 de setembro de 2022. Isso levando em conta o preço dele já na loja aqui, Apple Brasil, no site oficial da Apple. No site oficial da Apple dos Estados Unidos, ele começa o preço em $1.099. O principal ponto dessa análise é: o iPhone 14 Pro Max faz sentido? Até certo ponto ele faz. Com a capacidade de detectar uma colisão de carro, por exemplo, junto com os itens que a gente falou, ele tem esses pequenos itens adicionais. Fazem diferença? Fazem alguma diferença. Mas no mundo onde existe o iPhone 13 Pro Max, que não é capaz de detectar uma colisão, que não tem conexão de emergência via satélite e que não tem o Always On na tela, que tem um formato diferente também do notch, do recorte no topo, desse pequeno buraco na parte mais alta da tela, bom, são detalhes adicionais. Sinceramente, o iPhone 14 Pro Max poderia se chamar sem nenhum problema de iPhone 13 Pro Max S. O iPhone 13S Pro Max. Ele é uma versão incremental. Ele é um aparelho que pouco revoluciona a geração passada. Traz algumas melhorias, mas não tão grandes assim. Se alguém está no iPhone 11 e quer fazer a troca esse ano, faz sentido pular para o 14 Pro Max? Na minha opinião, não. Faz mais sentido pular para um 13 Pro Max, porque os recursos que estão aqui são pagos. Todos os recursos do iPhone têm um custo final para o usuário. E nesse caso, onde você pode, na loja da própria Apple, optar pelo 13 Pro Max e pelo 14 Pro Max, essa diferença não parece tão grande a ponto de justificar o valor extra que você pagaria por essa geração. Sinceramente, um aparelho bem feito, assim como o do ano passado. Portanto, se você faz parte do time dos que olham preço antes de comprar, faz diferença pagar menos e levar o máximo possível. E nesse caso, é complexo. Se o orçamento não é uma questão, é um aparelho que faz sentido o upgrade, mas se preço é parte das suas questões, o iPhone 14 Pro Max deixa de fazer sentido por não oferecer tanta melhoria assim. Um ótimo aparelho, que só reforça o quanto o 13 Pro Max passa a fazer mais sentido. Deixa aqui nos comentários o que você acha do iPhone 14 Pro Max, fique ligado para o nosso especial de câmeras e outras coisas que estamos preparando só sobre iPhones da linha 14 para vocês aqui no canal. E não se esqueça que não só esse iPhone existe, os outros também continuam à venda e caem de preço. Canaltechofertas.com.br está justamente aqui para mandar isso por WhatsApp, para Telegram para você. Canaltechofertas.com.br, pode entrar, ok? Porque realmente o preço de lançamento dos iPhones faz parte da conta final de se valem a pena ou não, se fazem sentido ou não. Então deixe nos comentários se esse aparelho reforça mais a importância do 13 Pro Max ou se de fato ele justifica a sua existência esse ano. Até a próxima!